E aí, gente, dando continuidade ao que a gente estava falando, eu achei melhor fazer aqui pra vocês um modelinho, tipo assim. De novo, meu quadro tá remendado, só depois da pandemia que eu corrijo isso, gente. Não programa pra isso não. Mas enfim. É como se fosse uma máquina, a lei de formação. A lei de formação aqui da função é isso aqui, ó. Y é igual a 5x mais 2. Aí você fala assim, não, onde que eu vou usar isso? É como se você falasse assim, olha, o preço que eu vou pagar no táxi, por exemplo, é R$ 2 a bandeirada, mais R$ 5 por quilômetro rodado. Isso aqui é uma função. Quando você vai no táxi, né? Vocês que têm dinheiro, não de táxi, não de bicicleta. Mas enfim, você vai no táxi, aí descobre a bandeirada, que é o preço fixo mais o preço variável. Tá? Então, isso aqui é uma lei de informação de uma função e é algo que existe, tá bom? Só que em matemática, normalmente, utiliza o y e o x. O y depende da variável x, tá bom? Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo para vocês. Eu dei o domínio, então eu coloquei que o domínio é 0, 1, 2. Ou seja, o domínio é a variável, nesse caso aqui, independente. Então, são os possíveis valores de x, tá? Possíveis não, são os valores de x que eu tenho que substituir para ter a minha imagem. Então, se eu tenho 3 domínios, eu vou ter 3 imagens, tá bom? Os possíveis resultados, as possíveis imagens estão aqui no conjunto B, que eu chamo de contradomínio. Como que eu vou ter a minha imagem? Eu vou ter que colocar um domínio de cada vez dentro da máquina para poder saber qual é a minha imagem. Então, por exemplo, a máquina faz o quê? Eu venho aqui e jogo 0. Então, a minha máquina, quando ela cair aqui, vai substituir o x pelo 0. Então, vai ficar 5 vezes 0, 0. Mais 2, vai dar 2. Então, a minha imagem primeira aqui, quando eu joguei na máquina o 0, ela fez a conta substituindo o x por 0 e aí eu tive resultado. Então, a imagem do domínio 0 é 2, tá bom? Daí, eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Vou jogar na minha máquina o próximo domínio, que é o 1. Então, 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, vou botar aqui, ó, 5 vezes 1 mais 2. Então, vai dar 7. Parecia que eu pensei que tivesse acabado o vídeo. Então, vamos lá, ó. Falha nossa. Qual o próximo número a jogar na máquina? 2. Então, vou jogar aqui o 2 na máquina. Vai ficar 5 vezes 2 mais 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, se eu fosse fazer em conjunto essa relação, seria aqui, ó, 0, 1, 2. Aqui o meu contradomínio, que é 0, 2, 7, 12, 17. E a minha imagem vai receber a seta, depois que ela passou pela máquina, que toda a fórmula tem que ter ali pra gente saber o que vai ter de imagem. E aí eu vou ligar, ó, 0 com 2, 1 com 7, 2 com 12. Pronto, então o que é a minha imagem? 2, 7, 12, tá bom? Rapidão aqui de novo. Botei um exercício aqui para vocês, ó. Seja F uma relação de A, 0, 1, 2, em B. Ele fala a relação de A em B, porque eu vou ligar os elementos de A com as imagens que estão lá no conjunto B, tá bom? Expressa pela fórmula y é igual a x mais 3. Então, na minha máquina, eu vou ter que a minha imagem vai ser o valor de x mais 3. Se eu tenho 3 valores de domínio, eu vou ter que ter 3 imagens. Com x pertencente a A e y pertencente a B, tá? Porque às vezes pode variar isso, você tem que olhar. No enunciado tem que ter. O x pertence ao domínio e o y pertence ao contradomínio. Às vezes, eu já vi questão que ele inverte. Que ele bota o x pertencente ao contradomínio e o y pertencente ao domínio. Acho uma maldade, tá? Vamos deixar isso claro aí quem faz perguntas de vestibular. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, vou fazer uma mágica aqui rapidinho. Pronto, limpei tudo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, isto aqui é o mais importante. Ó. O que vai acontecer nessa máquina aí, ó? Nessa máquina está dizendo que cada imagem vai ser o valor de x mais 3. Quais são esses valores de x? Já que ele falou que x pertence ao conjunto A do domínio. Tá? De novo, pode ser que lá no vestibular ele troque só para te confundir, tá bom? Aproveitar, né, que resolveram votar a favor do adiamento do Enem, né? Nada mais óbvio. Então, aqui eu tenho o meu conjunto A é 0, 1, 2. Então, eu vou lá e substituo. Eu tenho 3 domínios, eu vou ter que ter 3 imagens. Essas 3 imagens têm que constar no conjunto B. Se, por exemplo, der 7, aí não tem no conjunto B, não é função, tá bom?
Então, vamos lá. De novo, eu já falei pra vocês, eu posso chamar o y de f de x. É a mesma coisa, tanto faz. Então, eu vou botar aqui f de x. Só para vocês se acostumarem com os dois nomes. É como se fosse um apelido e um nome, tá bom? Então, vamos fazer o f de 0. Professora, eu preciso fazer isso quando for y? Não, você vai substituir só um x mesmo, tá bom? Então, o meu f de 0 ou o meu y vai ser 3 quando o meu domínio for 0. Então, já posso até armar aqui, ó. Vou botar o meu domínio, 0, 1, 2. Vou botar meu contradomínio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a minha imagem vai depender disso aqui, tá? Então, ó, eu já vou ligar o 0 com 3, ok? Vou botar y aqui só para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? É x mais 3, né? Já usei o 0, vou usar 1 agora. 1 mais 3, que vai dar 4. Vou ligar 1 com 4. E por último, falta o 2. 2 com 3, que vai dar 5. Daí eu vou ligar 2 com 5, tá bom? Como os elementos da imagem estavam lá no contradomínio, é uma função. Ok? Então, é uma função. Rapidinho eu vou explicar para vocês o que é o domínio de uma função, quais são as características, tá bom? Então, o estudo do domínio é o seguinte, gente, nós temos duas situações muito importantes, tá? Normalmente, quando a gente fala do domínio, a gente fala assim, ó, x pertence ou aos naturais, ou aos inteiros, ou aos racionais, ou aos reais. Por exemplo, quando eu falo de área de uma figura, eu não vou poder admitir números negativos, né? Posso até admitir números com vírgula, porque a medida do lado de uma figura pode ter vírgula. Tipo assim, o que a senhora está falando? Por exemplo, eu não posso dizer que isso aqui, o lado mede menos 2, porque não existe medida negativa na geometria, né? Não existe medida negativa, não tem como. Então, mas eu posso ter um número positivo, eu posso ter um número com vírgula, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de dizer quais são os possíveis valores de x. Nesse caso aqui, só valores positivos, mas admite sim números decimais, tá bom? Agora, dois casos específicos que vocês têm que tomar cuidado. Qual? Quando esse número vem dentro de uma raiz ou quando ele vem no denominador, né, de uma fração. Por quê? Acho que todos sabem, né, que toda fração é uma divisão, e aí não é admitido quando o denominador é 0, tá? Daqui a algum tempo, se vocês se aprofundando um pouquinho mais, vão ver que tem como a gente fazer algumas continhas de limite e tudo mais, mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, no meu denominador não é admissível 0. E no caso da raiz de índice par, nesse caso é uma raiz quadrada, toda raiz de índice par quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não admite número negativo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, até porque, olha só, raiz quadrada, né? Se refere à medida dos lados do quadrado, enfim, não existe essa medida negativa. Então, eu não poderia ter, por exemplo, menos 4, isso não existe. Então, quando ele estiver falando assim, qual o domínio da figura? Vocês vão botar que x pertence aos reais, blá, 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 mas qual a condição? Vocês vão dizer o seguinte, olha, tá vendo esse número aqui? Ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior que 0. Parece estranho, mas depois que vocês acostumam, ó, vocês vão dizer o seguinte, vão pegar toda a funçãozinha, ele botou aqui a função y é igual a isso aqui. Qual o domínio? É o estudo do domínio. Você vai dizer, x menos 2 tem que ser maior que 0. Nesse caso, por ele estar no denominador, eu não vou poder colocar maior ou igual, porque se aqui der 0, deu ruim, não vai poder. Então, maior que 0, tá bom? Sempre quando estiver numa raiz de índice par, você vai colocar maior ou igual a 0. Se essa raiz estiver no denominador, maior que 0. Porque, por exemplo, se eu colocar um 2 aqui, vai dar 0, raiz de 0 é 0, não vai poder, né? Não vai existir essa fração aqui. Então, você vai botar x maior que 2. Você vai apenas resolver. O sinal de desigualdade é igual da igualdade, tá? Não se assustem com isso. E aqui, neste caso, como eu falei para vocês, o denominador não pode dar 0. Então, o que a gente faz? Já que eu tenho aqui a minha variável, né, independente aqui no denominador, então a gente vai fazer... E só quando for no denominador, gente, tá? E no caso da raiz, se ela tiver lá no numerador, a gente vai fazer. Se for um número normal, não precisa. Então, vai vir aqui, ó, x mais 4 tem que ser diferente de 0. Daí você vai fazer a conta como se fosse sinal de igual. X diferente de menos 4.
Angélica, eu entendi, foi é nada. Não tem problema. Então, olha só. Não tem problema. Calma aí. Então, por exemplo, se tiver assim, 2, a minha função é essa aqui, 2 mais raiz de x, menos 1. Ou y é igual a 2 sobre x mais 3. Ou y é igual a 1 sobre raiz de x menos 1. Eu tenho aqui 3 situações. Então, o que acontece? Ele está perguntando assim, faça o estudo do domínio. Importante vocês se acostumarem com os enunciados. Faça o estudo do domínio dessa função. Então, o estudo do domínio é o seguinte, ele pode ser qualquer número. Esse x aqui pode ser qualquer número, só que ele está dentro de uma raiz. Então, o que eu vou ter que dizer? Que esse resultado aqui tem que ser maior que zero, porque se aqui for o número negativo aqui dentro, não vai ter resultado. Então, eu vou pegar esta variável aqui, essa equaçãozinha, e vou colocar que x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, porque não pode dar negativo. Daí eu vou fazer normal, como se fosse um sinal de igual, porque a desigualdade é praticamente igual à igualdade. Então, eu venho aqui, ó, x é maior ou igual a 1 positivo. Então, tem que ser qualquer valor maior que 1, maior ou igual a 1. Se for 1 menos 1, 0, pode ser raiz 0, 0. 2, pode. Agora, se for, tipo, menos 1, ou se for 0, 0 menos 1 vai dar menos 1, não vai ter, porque é raiz quadrada, né, raiz de índice par. Esta situação aqui, ó, o meu domínio, ele tá numa equaçãozinha no denominador. Não pode ser 0. Então, quando a gente quer dizer em matemática não pode ser, a gente fala que é diferente. Então, vai vir aqui, ó, x mais 3 tem que ser diferente de 0. Aí você vai fazer normal, como faz uma conta, como se fosse aqui um sinal de igual, tá? Então, vai fazer, ó, x é diferente de menos 3. Então, x pertence aos reais tal que x tem que ser diferente de menos 3. E aqui, x pertence aos reais tal que x tem que ser maior ou igual a mais 1. E aqui, a minha raiz está embaixo. Aqui não vai poder dar zero. Então, a única diferença é que eu não boto o igual. Só tem que ser maior que zero. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar toda a equaçãozinha aqui, ó. X menos 1 tem que ser maior que zero. Não vou botar o igual. Daí, vou fazer x tem que ser maior que 1. Acabou. Só isso, tá bom? Depois, no próximo vídeo, vamos falar de plano cartesiano e gráficos. Beijo!